Existe um padrão que aparece em quase toda pessoa genuinamente inteligente que você vai encontrar na vida. Elas falam menos do que você esperaria. Elas não dominam conversas. Elas não têm opinião sobre tudo. E quanto mais você tenta entender por quê, mais você percebe que o silêncio delas não é falta de algo, é excesso. Excesso de consciência sobre o que vale a pena dizer e o que não vale. A gente foi criado para acreditar que quem fala mais, sabe mais, que quem tem sempre uma resposta pronta é mais inteligente, que o silêncio é sinal de que a pessoa não tem nada a contribuir. Mas a psicologia moderna e o estoicismo, separados por 2000 anos de história, chegaram à mesma conclusão. O silêncio não é o oposto da inteligência. Ele é uma das expressões mais claras dela. E hoje, a gente vai entender exatamente por que isso acontece. O que passa pela mente de uma pessoa inteligente quando ela escolhe ficar quieta? E o que isso tem a ver com você? Pensa numa situação que você provavelmente já viveu. Você está numa reunião, numa sala de aula, num jantar de família, em qualquer ambiente com mais de 2 pessoas. E existe ali alguém que fala o tempo todo, que tem opinião sobre tudo, que não deixa um silêncio durar mais do que 2 segundos sem preencher com alguma coisa. Essa pessoa parece confiante, parece que sabe o que está falando, e sem perceber, você e todo mundo ao redor começam a associar essa fluência com inteligência. Aí no canto da sala tem outra pessoa, mais quieta, que ouve mais do que fala, que quando fala, escolhe as palavras com cuidado. Essa pessoa muitas vezes é subestimada, às vezes é interpretada como tímida, como desinteressada, como alguém que não tem muito a oferecer. Essa leitura está completamente errada, e ela causa um dano real, porque além de fazer com que a gente julgue os outros de forma incorreta, ela faz com que a gente tente se encaixar no padrão errado. A gente começa a falar mais para parecer mais inteligente, mais presente, mais relevante, e no processo perde algo muito mais valioso. A psicologia cognitiva tem um termo para essa confusão que a gente faz entre fluência verbal e inteligência real. Ela se chama viés da fluência. E ele afeta todo mundo, independente do nível de educação ou de consciência que você tem sobre o assunto. O viés da fluência funciona assim. O cérebro humano associa a facilidade de processamento com verdade e competência. Quando alguém fala de forma fácil, rápida e confiante, seu cérebro registra aquilo como mais crível, mesmo que o conteúdo seja vazio. E quando alguém hesita, pausa, pensa antes de responder, seu cérebro registra isso como insegurança ou falta de conhecimento, mesmo que o processo por trás daquela pausa seja muito mais sofisticado do que qualquer resposta rápida poderia ser. O estoicismo enxergou esse problema de uma forma diferente, mas chegou no mesmo lugar. Marco Aurélio, que era imperador de Roma e passou a vida inteira sendo observado, avaliado e pressionado a performar autoridade em público, escreveu nas suas anotações pessoais sobre o perigo de falar por falar, sobre como palavras ditas sem necessidade custam algo, sobre como o silêncio, quando vem de um lugar de consciência, tem mais peso do que qualquer discurso bem elaborado. E Epicteto, que era escravo e não tinha nenhum poder externo sobre nada na sua vida, dizia que a única liberdade real que existe é a que vive dentro da sua própria mente, e que proteger essa liberdade começa por escolher com cuidado o que você deixa sair dela. 2 homens em posições completamente opostas na hierarquia social, os 2 chegando na mesma conclusão sobre o valor do silêncio. Não é coincidência. É uma observação sobre como a mente humana funciona quando ela está operando no seu nível mais alto. Razão 1. A pessoa inteligente sabe que falar rápido e falar certo são coisas diferentes. Existe uma pressão social enorme para você ter uma resposta pronta. Em debates, em conversas de trabalho, até em situações pessoais, quem responde rápido parece mais seguro, mais preparado, mais no controle. Mas velocidade e precisão raramente andam juntas. Quando você responde antes de processar completamente o que foi dito, você está usando o que os psicólogos chamam de pensamento rápido. É o sistema automático do cérebro. Ele é eficiente, mas ele é cheio de atalhos, de suposições, de padrões que podem ou não se aplicar à situação atual. O pensamento lento, por outro lado, é mais trabalhoso.
Ele exige que você pause, que você considere diferentes ângulos, que você questione sua primeira conclusão antes de aceitá-la. E ele produz respostas muito mais precisas, muito mais honestas, muito mais úteis. A pessoa inteligente, com o tempo, aprende que a resposta rápida muitas vezes é a resposta errada, que a impressão de competência que vem de falar sem hesitar não vale o custo de dizer algo incorreto, incompleto ou desnecessário. Então ela pausa, ela pensa, ela aceita o silêncio incômodo de 1 ou 2 segundos, porque sabe que o que vai sair depois vai ser melhor do que qualquer coisa que viesse no impulso. Marco Aurélio tinha uma prática que ele descreveu nas suas anotações. Antes de qualquer conversa importante, antes de qualquer decisão, ele se perguntava 3 coisas. O que eu sei de fato sobre isso? O que eu ainda não sei? E o que eu estou assumindo sem ter certeza? Essa prática sozinha já eliminava a maior parte das respostas impulsivas, porque quando você honestamente se pergunta o que você não sabe, o impulso de falar como se soubesse tudo diminui consideravelmente. Razão 2. O silêncio é onde o pensamento de qualidade acontece. O cérebro humano não processa informação de forma linear. Ele trabalha em camadas, e boa parte desse trabalho acontece de forma que você não percebe conscientemente. Conexões são feitas, padrões são identificados, soluções aparecem, mas tudo isso precisa de um ambiente específico para acontecer de forma eficiente. Esse ambiente é o silêncio. Existe um estado mental que os pesquisadores chamam de modo padrão. É o que acontece quando você não está focado em nenhuma tarefa específica, quando você está quieto, quando você deixa a mente andar. E durante muito tempo, os cientistas achavam que esse estado era basicamente o cérebro descansando, sem fazer nada de importante. Hoje sabe-se que é o contrário. O modo padrão é quando o cérebro faz alguns dos seus trabalhos mais complexos: integração de informações, criação de conexões entre conceitos distantes, revisão de memórias, construção de narrativa. Tudo isso acontece quando você para de estimular o cérebro de fora para dentro e deixa ele trabalhar de dentro para fora. E você não consegue acessar esse estado quando está sempre falando, sempre respondendo, sempre no meio do barulho de uma conversa. Pessoas com alta inteligência descobriram isso muitas vezes sem saber o nome científico para o que estavam fazendo. Elas perceberam que as melhores ideias não chegam durante a reunião barulhenta. Elas chegam depois, quando você está no chuveiro, quando você está caminhando sozinho, quando você está quieto e o cérebro finalmente tem espaço para conectar os pontos. Sêneca escreveu sobre isso de uma forma que parece que ele estava descrevendo neurociência sem ter as ferramentas da neurociência. Ele dizia que a mente precisa de períodos de recolhimento, não como fuga do mundo, mas como condição necessária para enxergar o mundo com mais clareza, que você não consegue ver o lago com nitidez quando está sempre jogando pedra nele. A pessoa que nunca fica em silêncio nunca deixa o lago assentar, e então nunca vê o fundo. Razão 3. Pessoas inteligentes aprenderam a calcular o custo de uma conversa. Nem toda conversa vale o que ela cobra. Isso é uma verdade que a maioria das pessoas nunca para considerar, mas que a pessoa inteligente internalizou ao longo do tempo através de experiências repetidas de desperdiçar energia em debates que não foram a lugar nenhum. Existem conversas que expandem, que trazem informação nova, perspectiva nova, que te fazem pensar de formas que você não teria pensado sozinho. Essas conversas são raras e valem muito. E existem conversas que apenas gastam, que giram em círculo, que são movidas por ego e não por curiosidade, que não produzem nenhum entendimento novo para nenhuma das partes envolvidas. Essas conversas são muito mais comuns do que as primeiras. A pessoa inteligente consegue distinguir uma da outra rapidamente, e quando ela percebe que está numa conversa do segundo tipo, ela não entra, ou se já entrou, ela sai. Isso não é arrogância, é gestão de recursos. O estoicismo tem um conceito central chamado de uso da atenção. Os estoicos acreditavam que a atenção é o recurso mais valioso que um ser humano possui, mais valioso do que dinheiro, do que tempo, do que qualquer bem material, porque a atenção é o que determina o que vai crescer na sua vida. O que você rega, cresce, e você rega com atenção. Gastar atenção num debate que não vai evoluir é plantar em solo morto. E a pessoa inteligente, depois de fazer isso algumas vezes e ver que nada cresce, para de fazer.
O silêncio dela nessas situações não é desinteresse, é sabedoria sobre onde colocar o que é limitado e valioso. Razão 5. Ficar quieto é uma ferramenta de observação que falar impossibilita. Quando você está falando, você não está coletando informação. É impossível fazer as duas coisas com qualidade ao mesmo tempo. E informação é poder, não no sentido manipulativo, mas no sentido mais básico. Quanto mais você entende sobre uma situação, sobre as pessoas envolvidas, sobre o que realmente está acontecendo além do que é dito em voz alta, melhor você consegue navegar por ela. A pessoa que fala o tempo todo numa conversa vai embora sabendo exatamente o que ela já sabia antes de chegar. Ela não coletou nada novo porque não deu espaço para nada novo entrar. A pessoa que ouve, que observa, que deixa silêncio suficiente para que a outra pessoa preencha, essa pessoa vai embora com muito mais do que trouxe. Ela percebeu a hesitação antes de uma resposta específica. Ela notou quando o tom de voz mudou ao falar sobre determinado assunto. Ela viu o que a outra pessoa consistentemente desviou, o que ela nunca disse, mas claramente pensou, o que ela afirmou com palavras, mas negou com o corpo. Essa capacidade de leitura só existe em silêncio. Ela exige que você saia da sua própria cabeça o suficiente para realmente prestar atenção no que está na sua frente. Epícteto dizia que ouvir de verdade é uma das coisas mais raras que existe, que a maioria das pessoas não ouve, ela espera a vez de falar, e que essa diferença é o que separa quem realmente aprende de quem apenas participa. Razão 5. O silêncio interno revela o que o barulho externo esconde. Essa conexão entre psicologia e estoicismo é uma das mais importantes e uma das menos discutidas. Existe um mecanismo psicológico chamado evitação experiencial. De forma simples, é quando você usa comportamentos externos para não sentir o que está acontecendo internamente. E falar compulsivamente, precisar preencher todo o silêncio, não conseguir ficar quieto, muitas vezes é exatamente isso. Não é que a pessoa tem muito a dizer, é que o silêncio a incomoda demais. E esse desconforto com o silêncio geralmente vem de um desconforto com os próprios pensamentos, com as próprias perguntas que não têm resposta fácil, com as próprias inseguranças que aparecem quando o barulho para. A pessoa inteligente que desenvolveu maturidade emocional aprendeu a sentar no silêncio sem fugir dele. Ela não precisa do barulho externo para abafar o interno, porque ela aprendeu a enfrentar o interno diretamente. E isso é um nível de coragem que poucas pessoas têm, porque é muito mais fácil continuar falando do que parar e ouvir o que você mesmo está pensando. Os estoicos praticavam o exame de consciência todas as noites. Sêneca descreveu esse hábito em detalhes. Antes de dormir, você revisita o dia em silêncio. Você pergunta o que fez bem, o que poderia ter feito diferente, onde agiu de acordo com seus valores e onde não agiu. É um exercício de total honestidade consigo mesmo que só é possível no silêncio completo. Para a maioria das pessoas hoje, essa prática seria insuportável, porque quando o telefone é guardado, quando a série é pausada, quando o podcast é desligado, o que aparece são exatamente os pensamentos que você passou o dia todo tentando não ter. A pessoa que consegue ficar com esses pensamentos, que consegue olhar para eles sem fugir, desenvolve um autoconhecimento que não tem atalho. E esse autoconhecimento é o que permite tomar decisões melhores, ter relacionamentos mais honestos e viver de forma mais alinhada com o que você realmente é. Razão 6. Palavras têm peso real e permanente. Isso parece simples, mas o impacto é enorme, e a maioria das pessoas subestima. Toda palavra que sai da sua boca cria um efeito no mundo que você não pode desfazer completamente. Você pode pedir desculpa, pode tentar contextualizar, pode dizer que foi mal interpretado, mas a palavra já chegou. Ela já criou uma impressão, uma emoção, uma memória em quem ouviu. Relacionamentos são construídos e destruídos por palavras. Reputações levam anos para ser construídas e podem ser danificadas em minutos por algo dito no momento errado, com o tom errado, para a pessoa errada. A pessoa inteligente tem uma consciência muito mais aguçada sobre essa permanência. Ela pensa antes de falar, não porque é lenta, mas porque entende que o que ela disser vai existir no mundo depois que ela parar de falar, e ela quer ser responsável pelo que coloca lá fora. Isso é especialmente crítico em momentos de emoção intensa,
Quando você está com raiva, com mágoa, com frustração, a vontade de falar é máxima e o potencial de dano é proporcional à intensidade do que você sente. O estoicismo tem uma prática direta para isso. Antes de falar em qualquer momento de emoção elevada, você pausa e pergunta: isso que eu vou dizer é verdadeiro? É necessário? Vai melhorar a situação ou vai só aliviar o que eu estou sentindo agora às custas de algo que vou lamentar depois? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, o silêncio é a escolha mais inteligente que existe. Agora eu quero que você pare por um segundo e pense numa pessoa que você conhece e respeita muito. Alguém que, quando fala, as pessoas ouvem de verdade. Alguém cuja opinião tem peso real para você. Agora pensa, essa pessoa fala muito ou fala pouco? Na grande maioria dos casos, a resposta vai ser: ela fala menos do que a maioria, e quando fala, o que ela diz importa. Isso não é coincidência. É o resultado de anos de prática consciente ou inconsciente de usar o silêncio como ferramenta, de entender que a qualidade do que você diz é inversamente proporcional à quantidade de vezes que você abre a boca sem pensar. A cultura em que a gente vive não vai te ensinar isso. Ela vai continuar recompensando quem faz mais barulho, quem tem mais presença online, quem tem uma opinião formada sobre tudo em tempo real. Porque barulho gera engajamento, barulho gera clique, silêncio não vende nada. Mas dentro da sua vida real, nas suas relações reais, nas suas decisões reais, o silêncio tem um valor que nenhum algoritmo consegue medir. A pessoa que aprende a usar o silêncio de forma consciente muda a qualidade das suas conversas, das suas decisões e do que ela entende sobre si mesma. Ela para de gastar energia onde não há retorno. Ela começa a ouvir o que antes passava despercebido. Ela toma decisões menos impulsivas e mais alinhadas com quem ela quer ser. E talvez o mais importante, ela para de precisar que o mundo externo valide o que ela pensa, porque ela finalmente desenvolveu uma relação honesta com o próprio pensamento. Marco Aurélio governou um dos maiores impérios que já existiu, e mesmo no centro de todo aquele poder, todo aquele barulho, toda aquela pressão, ele preservava o silêncio, não como fuga, como âncora. Então, o que a gente viu hoje? Pessoas inteligentes preferem o silêncio por razões muito concretas. Elas sabem que velocidade e precisão são coisas diferentes e preferem a pausa ao erro. Elas entenderam que o pensamento real, o pensamento de qualidade, acontece quando a mente tem espaço e não quando ela está sempre ocupada reagindo. Elas aprenderam a calcular o custo de uma conversa e a escolher onde colocar sua atenção. Elas usam o silêncio como ferramenta de observação para enxergar o que a fala esconde. Elas desenvolveram a coragem de ficar com os próprios pensamentos ao invés de fugir deles com barulho externo. E elas têm consciência profunda de que palavras têm peso permanente e real. O silêncio não é passividade, não é falta de opinião, não é timidez. É uma escolha consciente de quem entende que nem tudo que pode ser dito precisa ser dito, e que o espaço que o silêncio cria muitas vezes comunica mais do que qualquer palavra conseguiria. Começa pequeno. Na próxima conversa importante, pausa 2 segundos antes de responder. Só 2 segundos. E presta atenção no que muda. Aurelius, o gestor. Treine a mente. Forge o caráter. Viva com virtude. Inscreva-se no canal.